Mas hoje as entidades que aparecem nesses centros, eles são seres que fingem que são seres de luz. A gente precisa ter uma coisa em mente. Vocês precisam entender que não existe o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. O que existem são dois lados. Houve uma época em que, ainda sendo as religiões espíritas de cunho totalmente matrixial, ou seja, pertencentes à Matrix, houve uma época em que alguns seres extraterrestres, e isso acontecia rarissimamente, em torno de 5% das vezes, apareciam nesses terreiros ou nesses centros espíritas para dar alguma mensagem positiva para a humanidade ou para guiar alguém a algum processo. Depois da queda da quarta dimensão, não que ela tenha deixado de existir, a quarta dimensão, nós estamos falando de quarta dimensão baixa, média e alta. A alta dimensão só é atingida, acessada por seres de altíssima patente, mestres ascensos e etc. A quarta dimensão baixa e média era onde existiam as cidades de luz que tantos espíritas comentam. Nada mais era do que a mesma Matrix daqui, de uma forma linda e lúdica, com labradores penteadinhos correndo pelo gramado verde, pessoas vestidas de branco e querendo ajudar as outras pessoas, com um altíssimo preço a ser pago, que era entrar na roda de Sansara novamente para limpar os seus pecados, passar por esses karmas e através desses karmas evoluir. Nunca houve isso, nunca houve evolução desde a roda de Sansara ter sido implementada. Não que nunca tenha havido a evolução, mas a evolução que era para ter hoje, desde a roda de Sansara, da instauração da roda de Sansara até agora, era para ter acontecido ali 15, 20% com relação aos humanos, ou mais, dependendo de quanto tempo o humano está aqui, e essa evolução hoje não passou de 1% em todos os humanos. Esse é o nível do nível de escravização desse planeta. Mas hoje as entidades que aparecem nesses centros, eles são seres que fingem que são seres de luz. A gente precisa ter uma coisa em mente. Vocês precisam entender que não existe o bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. O que existem são dois lados. Por que nós chamamos isso de dualidade? Porque não é uma briga entre o bem e o mal. É uma briga entre dois lados, aonde um lado acha que o outro lado é ruim. O que esses seres do outro lado, ou o lado oposto ao que nós estamos, têm, que nós não temos, é a total memória, consequentemente arquivo de todas as pessoas que estão aqui. O que isso muda na equação? É muito fácil para eles mostrarem-se como quem eles querem que vocês acreditem que eles são. Consequentemente, dentro desse processo, eles têm um arquivo de cada pessoa desse planeta. Eles sabem todos os seus pontos fracos e todos os pontos fracos daqueles que você querem se comunicar. Então eles falam, aparece lá, vai ter uma voz que vai aparecer a voz do seu pai, você fala assim, nossa, pai. Ele fala, você sabe quem eu sou, e ele começa a contar um monte de coisa que só o pai poderia saber. Por quê? Porque ele tem um arquivo, ele tem um acesso a esse arquivo. E a intenção desses lugares não é fazer o mal, entendam. O centro espírita, a Umbanda, o Macumba, o terreiro, o que quer que seja, qualquer denominação que seja, o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, o espírito, não interessa. A intenção deles não é fazer o mal. Tanto é que, na maioria das vezes, eles fazem o bem. Mas eles fazem o bem com um preço alto, que é manter você dentro do sistema deles. Entendam. Tudo o que é escravatório não é oriundo da fonte criadora, porque fere os princípios básicos do livre-arbítrio. Então, assim, nossa, você tem uma mediunidade elevada, você precisa trabalhar a sua mediunidade, senão, esquece, isso não é de Deus, Deus jamais obrigaria você a fazer nada. Eu não gosto de usar a palavra Deus, porque quando a gente imagina Deus, a gente imagina logo a figura do Deus do Antigo e do Novo Testamento, porque essa é a terminologia para nós terrestres do que significa Deus. Para nós é a fonte criadora. Para nós somos todos deuses. Mas Deus jamais faria isso. Então, o processo é que hoje o que está acontecendo, eu não estou dizendo que não existem extraterrestres nesses lugares, o que eu estou dizendo é que é mais fácil você ganhar na Mega Sena com o mesmo número 50 mil vezes seguidas
do que um extraterrestre estar no lugar desse tentando dar uma mensagem. Hoje, o nosso foco de ação é global. Nós não estamos num terreiro incorporando em alguém, fingindo que é alguém para tentar passar uma mensagem. Para isso existem sementes estelares como eu, que estão no YouTube em vários canais, fazendo live quase todo dia, expondo aquilo que precisa ser dito. Essa é a diferença do que é a nova tecnologia para a velha tecnologia, ou a nova energia para a velha energia. É isso que a gente precisa ter em mente, é isso que precisa ficar muito claro para nós. Esse é o processo que precisa ser óbvio, claro para nós. Que a tecnologia existe para a divulgação das informações. Não precisamos mais incorporar em ninguém. Eu, por exemplo, todas as minhas consultas são canalizadas. Vocês vão ver a figura do Léo, rarissimamente alguém nota que a voz muda ou não muda, e eu mesmo não sei quando começo eu a falar, quando começa o meu eu superior, né, o comandante arcturiano chamado Clarion, se é ele que fala ou se sou eu que falo. Então, eu mesmo tenho dificuldade de entender. Eu só sei quando eu começo a usar no plural, eu sei que são eles, no singular eu sei que sou eu. Não existe mais os movimentos de ritmo, tambor, e muda a voz, e faz um mise-en-scène danado. Aquele mise-en-scène é velha energia. E os seres multidimensionais não usam a velha energia. Não mais. Na verdade, há bastante tempo, pelo mínimo 5, 6 anos, que essa energia do planeta está totalmente diferente. E não há necessidade de todo esse mise-en-scène, de toda essa encenação, que ela é necessária para que aqueles que estão assistindo acreditem que aquilo está acontecendo de forma real. Não a sutileza como é na vida real, que é uma tranquilidade, algo novo, sutil e fluídico. Essa é a diferença.